A gente tem agora as informações de que a CNN americana, Lorival Santana, está dando já uma pesquisa de boca de urna. Agora, vira e mexe, né, Lorival? A gente vê que tudo acaba na Geórgia. Como esse estado, que é um antigo reduto republicano, se tornou tão decisivo nessas eleições, né? Tudo só se fala na Geórgia, é recontagem de voto, é agora o Senado que vai definir para onde vai o pêndulo da balança aí para republicanos ou democratas. Que coisa! Tem uma música, Carla, que diz Georgia on my mind, né? Georgia always in our minds agora. Georgia na minha mente, né? E é isso que está acontecendo. Foi uma eleição que se nacionalizou, e não só por causa disso que a Heloísa Vilela acabou de explicar, a questão do controle do Senado, que é crucial, importantíssimo, mas também porque para ver qual o impacto do tipo de liderança que o presidente Trump está exercendo, né, ao fazer toda essa campanha em relação à fraude eleitoral e ao procurar se situar aí como um líder quase independente, né, porque ele entrou em confronto com as lideranças do Partido Republicano. Isso que a gente está vendo aí são dados ainda de questões ligadas à raça, por exemplo, de cada eleitor. Veja como o eleitor do candidato democrata Ossoff, 84% são de cor, ou seja, não são brancos, né? Então esses dados são dados interessantes que a CNN vai mostrando antes de dar o resultado da boca de urna. O que aconteceu com a Geórgia é que ela era antes um estado democrata, durante 130 anos. Em 2002 foi que os republicanos tomaram o poder no Estado, no governo, Senado e Câmara estaduais. E, a partir de 96, eles já vinham ganhando a presidência lá também. E agora os democratas recuperaram na eleição presidencial. Então, é isso que torna a Geórgia crucial. Ela vem passando por mudanças demográficas, com mais voto negro, com mais votos de liberais que estão vindo de outros estados morar na Geórgia. Carla. Lorival, então a gente está aí acompanhando, né, a pesquisa de boca de urna sendo exibida aí em fatias, né? A gente viu ali eleitores brancos, eleitores separados por categorias. A gente está aí na ansiedade de saber se essa boca de urna realmente vai ser fechada aí, da gente ter um resultado que seja, né, já um definitivo de todo o eleitorado, mas nesse momento ainda estamos recebendo picotados, né, esses números. Carla, eu recebo aqui a informação de que já saiu um número geral de votação com 50% de votos para os republicanos e 48% para os democratas. Mas a gente precisa ver o detalhe disso, ver como que isso incide na eleição de cada uma das duas vagas. Mas é uma primeira notícia importante para os republicanos. Vamos ver, daqui a alguns segundos vai aparecer aqui na minha tela o resultado da boca de urna da CNN. A gente tem um certo delay aqui em comparação com o que os americanos estão vendo nos Estados Unidos. Então, vamos aguardar um pouquinho. E, de fato, a Geórgia, o voto negro tem aumentado bastante, é um voto democrata, o voto jovem também, não é? Mas a população rural que está se mudando para as grandes cidades também passa a votar nos democratas. Olha só, a CNN está dizendo que é cedo demais para dar uma projeção tanto na disputa entre Jon Ossoff e David Perdue, como também na outra disputa da Kelly Loeffler e do Rafael Warnock. A CNN não consegue dizer quem vai ganhar nessas duas vagas, Carla. Ainda não, né? É isso que você está dizendo. Inclusive, a gente viu bastante ali nessa disputa acirradíssima na Geórgia entre o presidente Trump e o candidato Joe Biden, né? Que foi uma diferença realmente muito pequena, né, para um estado que sempre foi, como você disse, republicano, dar a vitória a Joe Biden. Exato, e há uma projeção, uma análise de que pode ser que demore dias para sair o resultado. Se continuar tão apertada assim como as pesquisas mostravam, né, as pesquisas davam empate técnico para as duas vagas, então pode ser que demore até 2 dias para a gente ter um resultado mais definitivo. É importante dizer para o nosso telespectador que deve acontecer de novo a chamada miragem vermelha, ou seja, em primeiro lugar, os votos republicanos vão sendo contados, porque
quê? Porque primeiro eles contam os votos do dia de hoje, que é o dia da eleição, e depois eles passam a contar os votos antecipados, que são mais votos democratas. Então, inicialmente, parece que a Geórgia está ganhando, é por isso que o presidente Trump traciona tanto essa tese da fraude na Geórgia, porque como assim, eu estava ganhando e depois viraram, que virada foi essa e tal. Mas existe uma estimativa do Partido Republicano da Geórgia que se houvesse mais de 800 mil eleitores comparecendo hoje, além dos 3 milhões que já votaram antecipadamente, aí eles poderiam reverter uma tendência a favor dos democratas. Então, é isso, é uma contagem complexa, como a gente viu na época de novembro, né, da eleição presidencial, e é possível que a gente atravesse a noite sem ter um resultado mais claro, Carla. Devido a esses números aí bastante apertados, então. A gente tem também, na eleição de Senado lá, os votos pelo correio ou não? Sim, teve votação pelo correio também. Esses antecipados que você citou seriam, então, pelo correio? Tanto pelo correio quanto presencialmente, assim como foi Sim. na eleição presidencial. A votação antecipada foi muito alta, historicamente, mas foi um pouco menor do que na presidencial. Na presidencial foram 3,5 milhões de votos antecipados, de um universo de 5 milhões, e dessa vez, para o segundo turno do Senado, foram 3 milhões de votos antecipados, e pode não alcançar o comparecimento de 5 milhões, pode ser um pouco menos, talvez até 4 milhões. Aí é que entra essa questão dos republicanos. Quanto mais pessoas tiverem votado hoje, melhor para os republicanos, porque eles deixam para votar no dia da eleição, em sua maioria, Carla. Ok, Lorival. Então, quem está muito interessado aí nessa eleição para saber para que lado vai o Senado vai ter que segurar a ansiedade, porque nós não conseguimos, então, dar nem o resultado da boca de urna por causa dessa disputa que está bem apertada. Obrigada, Lorival.